Bom dia, paz, irmãos. Maravilha, glória a Deus por este dia, por esta manhã. Para nossa meditação e reflexão nesta manhã, Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas 6, 46 em diante. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Jesus faz uma comparação aqui entre dois tipos de pessoas, as que obedecem e as que não obedecem. Detalhe é que, em comum, os dois tipos de pessoas ouviram Jesus. Os dois tipos de pessoas conheceram Jesus. Os dois tipos de pessoas sabem qual é a vontade do Senhor, quais são as palavras. A diferença entre um e o outro, entre o sensato e o insensato, é a obediência. O sensato escolheu obedecer, já o insensato escolheu não obedecer. E ambos o chamam Senhor, Senhor. Interessante isso, né? E a gente percebe que tem muita gente chamando o Senhor de Senhor. Glória a Deus por isso. O problema é que muitos o chamam de Senhor, mas não o tratam como Senhor. Alguns, inclusive, caem no engano terrível de tratar o Senhor como servo, como se fosse o Senhor quem devesse servir a nós e não o contrário. O chamam de Senhor, mas esperam dele solução, esperam dele milagres, esperam dele alívio. O chamam de Senhor esperando tais coisas, tais benefícios, mas não o tratam como Senhor. E o detalhe importante é que Jesus diz na própria palavra, diz que aquele que o obedece, aquele que o ama, o obedece. Portanto, quem o tem como Senhor, quem o ama, tem que obedecê-lo. Tem que seguir a vontade dele. Tem que não só conhecer as palavras dele, mas tem que obedecer. Essa é a grande diferença entre o sensato e o insensato. O insensato, inclusive, ele se preocupa em construir, ele se preocupa em viver a sua própria vida, mas se esquece que as coisas precisam ter uma base firme, sólida. Portanto, meus irmãos, você que me ouve agora, que conhece as palavras de Jesus, mas o obedece somente quando lhe é conveniente, somente quando lhe é agradável, o obedece somente quando outros estão observando, você está construindo sobre entulhos, você está construindo sobre terreno que não é sólido, que não tem segurança, que não tem firmeza. Você pode construir muitas coisas. Você pode, pela vida afora, adquirir muitos bens. Você pode conquistar muitas coisas, inclusive altos cargos, até mesmo dentro da igreja. Né? Você pode liderar muitos ministérios, você pode fazer muita coisa, mas se você não obedecer às palavras de Jesus, se não o amar verdadeiramente, porque quem o ama o obedece. Se você não obedecer, você não o ama. Se você não o ama, você não obedece. Se não o amar verdadeiramente, quando vier a tempestade, que é uma realidade na vida de todo mundo, todos vamos passar pela tempestade, todos vamos enfrentar tempos difíceis, tempos de adversidades, tempos de tempestades, tempos de ventos contrários. O que acontece com todo mundo? Quando vier a acontecer na vida daquele que não obedece, daquele que o chama de Senhor, mas não o obedece, daquele que o chama de Senhor e inclusive ouve as suas palavras, mas não obedece, tudo vai desabar, vai ruir, não irá suportar. Esta é a grande diferença. Portanto, pare de tentar fazer as coisas do seu jeito, do seu jeitinho. Isso eu obedeço, aquilo eu não obedeço.
Eu não precisa ser assim também. Nem tanto. É exagero. Nada a ver. O que é que tem? Mas eu vou à igreja. Eu faço isso aqui e tal, mas eu sou temente a Deus. É mesmo? Tem sido realmente? Para todas as áreas da sua vida? Ou você escolhe algumas áreas da sua vida em que você vai obedecer a Deus, vai obedecer, seguir as palavras de Jesus e as outras não? Como é que é isso? Ou é por inteiro, ou é 100%, ou não é nada. Ou você ama, ou você não ama. Ou você obedece, ou você não obedece. Ou você é sensato, ou você é insensato. Ou você constrói sobre a rocha, ou você constrói sobre um terreno que não tem firmeza, porque a tempestade virá para todo mundo. E a sua casa se manterá de pé? Você se manterá de pé? Você ficará firme no dia da adversidade, no dia da tempestade? Você irá resistir? Você saberá como conduzir a sua vida, como conduzir as coisas quando vier a adversidade, porque, é certo, ela virá para todo mundo. Todos nós temos os dias maus. Todos nós temos. Não é tudo beleza, tudo legal o tempo todo, não. Todos nós temos lutas. A diferença é que alguns passam por elas e outros param nessas dificuldades. Uns seguem adiante, outros desistem, porque não há firmeza, porque não há embasamento, porque não há alicerce, não está alicerçado em Jesus. Pense nisso, seja prudente, seja sensato. Não basta chamá-lo de Senhor, Senhor, não basta conhecer as suas palavras, tem que obedecer. E tanto o obediente quanto o desobediente, o sensato e o insensato, ambos colherão frutos do seu modo de viver, de proceder, da sua obediência ou desobediência. Não dá para escolher os frutos sem escolher como viver. Se você quer escolher frutos, bons frutos, escolha viver da forma correta. Escolha ser sensato. Escolha obedecer. Mas é muita gente que conhece, né? É muita gente que ouviu. É muita gente que diz crer. É muita gente que chama Jesus de Senhor. Mas nem todo mundo o trata como Senhor. Nem todo mundo se relaciona dessa forma. Ele, Senhor, e nós, filhos, servos, obedientes, praticantes. Pense nisso em nome de Jesus. Você tem, hoje, mais uma vez, a oportunidade de escolher obedecer ou não obedecer, ser sensato ou insensato, resistir ao tempo mau, aos maus tempos, às tempestades, ou perder-se, desabar-se, desmoronar-se quando a dificuldade vier. É tudo uma questão de escolha. Espero que você já tenha feito a sua escolha e espero que você tenha escolhido Jesus. Viver para Jesus. Devotar a sua vida a Jesus. Porque você fazer os seus devocionais diariamente é muito importante. É muito bom, é muito importante, é muito agradável, é muito gostoso, é muito bonito. Mas ter uma vida devotada ao Senhor é outra coisa, é infinitamente maior. É fazer tudo para a glória dEle, é viver para a glória dEle, é pensar, é caminhar, é olhar, tudo para a glória dEle, falar. Uma vida voltada para o Senhor, obediente ao Senhor, temente ao Senhor. Princípio da sabedoria é o temor. Pense nisso em nome de Jesus. Não seja enganado, não engane-se a si mesmo. Volte-se para Jesus verdadeiramente, não apenas como quem o conhece, ouviu falar dele, mas como quem caminha com ele. Amém? Amém. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus. Quantas vezes, Senhor, ouvimos coisas tão maravilhosas, tão preciosas. Quantas vezes nós mesmos dissemos coisas maravilhosas e impactantes, mas nada disso tem nenhum significado se o nosso coração não está entregue ao Senhor verdadeiramente. Nada disso faz sentido.
chamá-lo de Senhor, conhecer a Tua mensagem, o Teu Evangelho, e não praticar, e não viver, e não obedecer. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, mais uma vez as nossas quedas. Ajude-nos a nos levantar, Pai, para caminhar com o Senhor. Apesar de tantos erros, de tantos enganos, de tanto tempo perdido. Ajude-nos a caminhar com o Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.